Bem-vindos a mais um programa Coliseu. A gente tem aqui hoje Flávia Ferronato na bancada comigo sempre e a minha querida Bia Kicis, que acho que dispensa qualquer tipo de comentário. É uma das pessoas que com certeza é uma das maiores guerreiras que esse país tem e que se a gente tivesse mais Bias na vida, provavelmente esse país ia ser infinitamente melhor do que é. Não é. Infelizmente, eu diria que a gente tem um congresso hoje que você conta numa mão as pessoas que são como você. E num Senado, acho que não conta nem numa mão. Não, nem numa mão conta. O que faz com que esse país fique patinando. Eu costumo dizer que é sempre assim, né? A gente vai jogando com a colher, vem um maluco e tira com a pá. Aí você vai enchendo o carrinho com a colher, vem um maluco e tira com a pá. E aí você tem que começar tudo de novo. E você se aposentou como subprocuradora do Distrito Federal. Isso. Então, de uma certa forma, você já estava muito ciente com tudo aquilo que acontecia dentro de um ambiente de órgãos públicos, né? Assim, você já tinha algum contato, talvez não tão perto, mas um contato mais próximo de políticos, de uma série de pessoas, até por estar morando em Brasília, por ter esse processo todo. Você se elege deputada federal com uma quantidade de votos enorme e muito bacana. E, de repente, começa, né? Vai o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. Eu imagino, tenho certeza, inclusive te fiz essa pergunta já numa live, que você tinha uma ideia muito grande de que seria difícil e de que não seria uma missão fácil. Mas eu tenho certeza absoluta que você nunca imaginou que ia ser o que está sendo. Estou errado? Está certíssimo, certíssimo. A gente tinha noção de que não seria uma luta fácil, mas a gente jamais poderia imaginar que um presidente eleito seria tão atacado, não pela oposição, isso a gente já esperava. Pela mídia a gente esperava também, mas por instituições, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, homens, ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, aí fica bem complicado, né? Então, a gente não podia imaginar que fosse assim, não. Ainda tem muita história, viu? Não, eu sei. Inclusive o tal do inquérito do fim do mundo, que na realidade acho que todo mundo sabe um pouquinho o que é, mas eu queria que a Bia explicasse, assim, não dá nem para chamar de processo, não dá nem para chamar de inquérito, não dá nem para chamar de nada, só dá para chamar de alguma coisa porque alguém lá em cima resolveu que ia valer. Já pensou uma coisa? Em todas as ditaduras, as pessoas são perseguidas por serem opositoras ao regime. No Brasil, a gente é perseguido porque a gente apoia o presidente da República. Então, isso é uma coisa assim, só no Brasil. Como se diz, o Brasil não é para amadores, né? Realmente não é. Porque isso é uma coisa absolutamente singular e inexplicável, né? Quer dizer, na verdade, a gente consegue entender exatamente o que está acontecendo, né? É uma Suprema Corte aparelhada, uma Suprema Corte como essas dos países bolivarianos, né? Em que a esquerda aparelhou de tal forma o Poder Judiciário que o Poder Judiciário serve ao projeto do Foro de São Paulo. A verdade é essa. Bia... Flávia é advogada, né? Deve te dar um arrepio ouvir isso, que ou você passa a fazer parte do Fórum de São Paulo também, ou você está com a vida bem dura pela frente. Bia, você como procuradora entende bem de inquéritos, né? Trabalhou muitos anos com isso. O que você acha do Supremo Tribunal Federal fazer esse tipo de inquérito para perseguir? Você acha que é constitucional, é legal? Olha só para esclarecer, eu não fui promotora, procuradora de justiça, não trabalhava com direito penal. Eu era procuradora do Distrito Federal. Quando encerrei a minha carreira como subprocuradora-geral do Distrito Federal, eu era até corregedora. Então, eu via, assim, processos, mais processos disciplinares. Mas qualquer pessoa, Flávia, eu vou te dizer o seguinte, que sentou, assistiu uma aula de direito, não precisa ser formado, né? Uma aula de direito penal, sabe, né, que esse inquérito é uma aberração. Eu não assisti nenhuma aula e sei também. Eu não assisti nenhuma aula e até eu por tenho correspondência. Olha só, tá vendo? É isso mesmo. Então, qualquer pessoa que entenda um mínimo de como as coisas deveriam funcionar, sabe que esse inquérito é uma aberração, que não existe nenhuma justificação para isso.
o inquérito, a ação penal ela é prerrogativa do membro do Ministério Público. E o inquérito ele tem que ser iniciado também ou na polícia, né, ou pelo Ministério Público. Mas existe no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que é anterior à Constituição de 88, que mudou as bases. Por isso que se diz até que esse regimento, nessa parte, nem teria sido recepcionado. Ele diz o seguinte: quando acontecer um crime na sede do Supremo, dentro do Supremo, né, digamos, um crime de ameaça a um ministro, alguma coisa assim, alguém sacar um revólver, aí o Supremo poderia começar a investigação ali dentro. Então, esse era o espírito da coisa. Aí, o que eles fizeram? O ministro Toffoli, como presidente do Supremo, lembra que esse inquérito, na verdade, começou por causa de uma reportagem da revista Cruzoé. E eles quiseram censurar a Cruzoé, porque ali tinha aquela história de que o amigo do meu pai, não é isso? Sei. Bom, Todo mundo sabe quem é. surgiu como uma censura. Não, e teve depois que o Cristiano Caiado que falou para o Lewandowski num voo que o STF era uma vergonha, e isso foi, ele foi preso. Ele quase foi preso. Na verdade, foi um policial legislativo que entrou lá para... Então, mas isso foi bem antes desse inquérito. E aí esse inquérito depois se transformou quando eles... Ok, então deixa a Cruzoé para lá, né? Mas a gente vai começar agora, então, a calar os apoiadores do presidente Bolsonaro. Então, a coisa é uma perseguição. E aí veio a tal das fake news, baseadas numa mente de um sujeito como Luciano Ayan, que hoje está respondendo por crimes, inclusive ligado a dinheiro, desvio, uma série de coisas, fraudes, e que foi uma pessoa que eu conheci lá atrás. Tinha um grupo de WhatsApp chamado Internet Livre. Ele era a pessoa, o administrador desse grupo. Já naquela época, a gente falava de fake news, como seria importante a gente não deixar esse tema avançar, porque a gente já percebia ali a possibilidade de uma censura. E ele se passando de bom sujeito ali, que estava muito preocupado com a liberdade. Na verdade, foi ele que bolou toda essa história de gabinete do ódio, esqueminha, que apresentaram naquela CPMI das fake news no Congresso, que, diga-se de passagem, eu não assinei. Quando vieram colher as assinaturas para criar a CPI, que sempre precisa, né, de um número mínimo de assinaturas, eu falei, gente, isso aqui não vai dar boa coisa. Está na cara que isso é para perseguir conservador, para calar as redes, está na cara. Mas o povo, não, isso é para a gente conseguir regular esse negócio de deep web, pedofilia na rede. Eu falei, para isso não precisa dessa CPI, não precisa. Mas fizeram, está lá e deu exatamente o que eu falei. Por quem é a CPI? Era para perseguir, né, o presidente Bolsonaro, criar essa narrativa de que ele ganhou por conta de uma rede cheia de robôs. E aí foi o Luciano Ayan que apresentou esse esqueminha. A Joyce e o Frota, essas pessoas bacanas aí, respeitáveis, isso, pessoas essas do bem, acima de qualquer suspeita, que contribuem muito para um Brasil melhor. Foram elas que foram lá, né, levar esse esquema. Eu tive a oportunidade de falar na cara do Frota que se as fake news pudessem ser personificadas, seriam na pessoa dele, que ele é a personificação das fake news, um sujeito que subiu ao meu lado em carro de som na Paulista, com camiseta Bolsonaro, que gritava Bolsonaro. Em pouquíssimo tempo de mandato já se virou contra o Bolsonaro. A Joyce é outra, eu falei para ela também, né? Falei na cara dela também que ela estava mentindo. Eu vi um vídeo teu que você pergunta quanto tempo vai demorar para ela começar a gritar Lula livre. É interessante, porque eu estava ali como vice-líder do governo, então eu tinha direito a fazer perguntas. Só que eu tinha direito a participar e falar, mas não a fazer pergunta, porque eu não era membro da CPMI. Aí eu quis fazer uma pergunta para a Joyce, e pensava, você não pode perguntar nada para ela, não pode... Aí eu falei, bom, então tá, eu não posso perguntar para ela. Então eu vou perguntar ao universo, né? Se eu perguntar quanto tempo falta para a Joyce sair gritando Lula livre,
Isso será o quê? O meu direito de... a minha liberdade de vi, expressão, uma indagação ou será uma fake news? Né? Ela ficou possessa. E hoje, eu acho que ela já está gritando Lula livre ainda, não? Não está gritando nada porque ninguém escuta mais o que ela fala. Se ela está gritando, ninguém está Se ouvindo. ela tá gritando, ela deve estar rouca pra caramba, porque, inclusive, nos índices ela tem -2. Acho que nem o pai e a mãe dela votam Eu nela. acho que ela está perdendo daquele negócio da margem de erro. Então, né? ela tá tem perdendo na a margem de erro, ela pode ter -2. Ou seja, nem o pai e a mãe votam nela, entendeu? Tem isso, né? Mas, enfim, é isso. Esse inquérito realmente é uma aberração, onde o Supremo é, ao mesmo tempo, a vítima, porque eles disseram que estavam investigando ataques a eles. Eles eram a vítima, o investigador, o acusador, eles são o juiz, eles são tudo, né? Eles e o que pior, quebram o sigilo, porque o pior, ministro Flávia, vem a público falar não, o que e o pior fala. de tudo, ali no regimento interno que eles usam para embasar esse inquérito, eles falam que assim, não está aqui dizendo que crime que ocorra na sede do Supremo, nas dependências do Supremo. Aí vai o ministro Barroso, né, e fala que não, em tempos de internet... Rosa Weber. Não, foi o o Barroso. Barroso. Mas em eu vi uma tempos frase da de... Rosa Ela Weber. deve ter concordado com ele, que ela concorda com tudo do Barroso. Eu falo assim, em tempos de internet, a internet também é sede do Supremo. Como a gente está fazendo sessão virtual, tudo que se passa na internet está se passando dentro do acho que a Supremo. Rosa falou... Gente, o Supremo agora é onipresente, Não, a Rosa falou que oniespalhado, onitudo. O que ela falou é que nós não estamos preparados para esse aumento de internet, esse aumento de tudo, e que então muitas coisas têm que ser revistas, inclusive o que é na realidade um ato dentro das Dependências. dentro das dependências. Dependências. Com o advento da internet, eventualmente, exatamente, criou-se um panorama que passou a ser qualquer lugar que fale mal do STF. Vamos fazer aqui uma ilação. Digamos que eles estivessem fazendo uma sessão, um plenário virtual. Um hacker conseguisse entrar na sessão, entendeu? Hackear alguma coisa da sessão, fazer uma ameaça para um ministro na hora que ele está votando. Tá bom, vamos entender. Então aqui foi nas dependências do Supremo, dependência virtuais do Supremo. Beleza, tudo bem, depende. ok. Dá para fazer Agora, eu uma faço analogia. um post na minha página, No Twitter. você no seu Twitter, no seu Instagram, aqui, falou do Supremo, aqui tá vendo, falou do Supremo, é dependência do Supremo também, a gente pode investigar tudo. É onipresente. Mas, Bia, para mim, Flávio, também, não sei se vocês, assim, para mim, isso já fez parte de um processo todo premeditado, desde a época de quando o Trump ganhou, depois quando o Bolsonaro ganhou, com todo esse processo, assim, a grande mídia é comprada. Eu vou numa TV enorme, dou uma verba pública para ela e eu combino com ela, né, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, o que ela vai falar, o que ela não vai falar. Até eventualmente ela pode sair me xingando, mas a gente sabe que é tudo brincadeirinha, né, para depois ela reverter a situação e assim vai. O que aconteceu com o Bolsonaro foi que ele ganhou por uma mídia que ninguém tem controle. E aí é que eu acho que entrou esse processo. Precisamos, de alguma forma, controlar isso. Como não tinham o que fazer, isso aí, e acabaram fazendo de uma maneira totalmente atropelada, começou com esse inquérito do fim do mundo, porque isso, na realidade, nada mais é do que uma tentativa de intimação das pessoas. Parem de falar, não é só do STF, parem de falar de qualquer coisa que nós não achamos que você deva falar. Porque é engraçado, porque você deve ter visto pessoas jogando bola com a cabeça do presidente feita em cera. Sim, mas e isso ninguém, não tem problema nesse arte. E ninguém tirou isso do processo. Não tirou. Então, para mim, isso é claro que tudo isso é uma coisa feita sem embasamento nenhum, mas precisava dar o start nisso. Precisava começar. Alguém tinha que falar, não pode mais. Naquele momento era o que tinha. Naquele momento, um relatório de uma Joyce, de um Frota e de um Ayan era o que tinha. E apesar de serem argumentos fracos... Você quer saber uma coisa interessante? Vocês estão lembrados que a Joyce foi flagrada. Olha, saiu na CNN, áudio xingando você, de assessor dela. E ela falando assim, criem, criem mais perfis, vão lá, façam. Até tem que criar CPF falso para poder criar mais de um perfil, né? Então, fala, faz videozinho, Bia Assordida, não sei mais quem, pega o Carlos Bolsonaro, põe uma cara de palhaço, uma cara bem feita. Quer dizer, ela era a voz dela, ninguém discute isso, dando ordens para os assessores direto dela. Aí, foi feita uma denúncia, eu fiz a denúncia direto para o procurador da República, a Carla Zambelli fez para o ministro da Justiça,
que mandou para a Procuradoria da República, e o Aras, procurador-geral, pediu para o Supremo investigar e parou com o Barroso, caiu com o Barroso o pedido dele. E está lá até hoje. Não, o Barroso despachou dizendo que não tem, faltam elementos, precisa de mais. Vem cá, no nosso caso não tem nenhum elemento, zero de elemento. Eu ia te perguntar zero de isso. elemento. No caso dela, tem ali a prova, ela mandando fazer perfil. E aí o Barroso falou, não, precisa de mais elementos para abrir investigação. Então, não é o que a gente faz, minha gente, é quem faz. Tá? Não importa nem um pouco o que a gente diz, o que a gente posta, o que a gente faz. Importa quem faz. E dependendo de quem faça, né, o juízo é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Essa é a verdade. Onde você acha que vai dar tudo isso? Porque eu tive acesso ao apenso, a um dos apensos, que foi o que foi liberado para uma determinada defesa. Você o meu também, é o 70, o anexo 70. O meu também. Na hora que você analisa, você vê que não tem nada. Não tem nada. Tem uns posts meus no Twitter, umas retuitadas que eu dei, né? Eu retuitei aqui o Paulo Eduardo Martins, que não faz parte do inquérito. Eu fiz uma retuitada dele, eu fiz algumas coisas que eu postei. Aí entra mais 1 milhão de pessoas. Pois é. Sim. Toda vez que eu vejo um post teu que eu concordo com o que você fala, eu retuito. Cuidado, você já pode ser um criminoso e ainda não sabe. É mais ou menos isso. É impressionante. Talvez eu já esteja numa lista secreta e ao sair daqui eu vou ser preso. Onde você acha que vai dar tudo isso? Porque provas, pelo que a gente teve acesso, não existem. Né? A materialidade dos crimes que eles tanto apontam, que é atos de terrorismo que estavam... Isso já é o segundo inquérito. Não, então, mas eles colocam nas fake news também. E tem das fake news e tem dos atos antidemocráticos. Não, o Alexandre de Moraes deu uma entrevista à Veja falando que o das fake news, também surgiram porque descobriram um grande complô. Um esquema de financiamento. E nada. E tem um detalhe, né? Por exemplo, a Sarah Winter, ela falou que ela não teve nada a ver com aquele episódio de soltarem os fogos, que não tem a ver com ela. E eu assisti um vídeo de um outro grupo que não tem nada a ver com a Sarah Winter, não é o pessoal do acampamento lá dos 300. E eles falaram, não, fomos nós que soltamos os fogos, mas não era uma... A gente estava fazendo uma oração, era um momento de oração, e ao final da oração nós soltamos os fogos. E aí virou essa narrativa de que foram fogos jogados para cima. Gente, que ameaça terrível, não? Fogos de artifício em cima do Supremo. Não, é uma coisa perigosíssima. Perigosíssima, tá? Só que ela falou que não foi ela que fez e um outro grupo assumiu. Fomos nós que fizemos e não tinha nada a ver com o ataque ao Supremo. Mas isso aí não existe. Eu não vejo ninguém tocar nesse assunto. Não, e o Supremo fala que a materialidade está lá e que foi ela. Não, parece que jogaram bombas no Supremo. Parece que foi uma coisa assim. Ataque terrorista. Ataque terrorista. Eu fiz um post há um tempo atrás que fala louco. que a pior fake news é a notícia dada de forma manipulada. Essa é um caso típico de que a grande mídia transformou esses fogos de artifício no ângulo, da maneira como falou, do jeito como mostrou. Na verdade... Como se fosse, assim, literalmente um prenúncio de um ataque de mísseis, né? Ataque de mísseis, ou um prenúncio de ataque de armas poderosíssimas aos ministros do Supremo. Exatamente. Foi assim que foi dito, eles adoraram. É tratado assim é até hoje. É tratado assim até hoje. E é assim que as pessoas que estão, de uma certa forma, próximas, não estou nem falando envolvidas, porque seria gravíssimo falar, mas que estavam próximas desse processo são tratadas hoje. Exatamente. Como possíveis aniquiladores, né, da democracia. Não, gente, qual é a lei que eles alegam que foi violada? É a lei da segurança nacional. A lei de segurança nacional, para pensar, é uma coisa seríssima. MIGs iraquianos passaram por cima. Seríssimo. E aí eu tenho falado isso, porque para mim parece uma coisa assim, tão de maluco. Vamos pensar. Eu sou uma das pessoas, e vocês também, que ajudamos a eleger o presidente Bolsonaro. Nós lutamos muito para que ele chegasse. Nós lutamos para derrubar a Dilma, gente. Nós lutamos para colocar o Bolsonaro lá. Eu fui eleita, eu sou uma parlamentar, eu tenho imunidade parlamentar, eu represento milhões de pessoas nesse país, né? Milhares de pessoas votaram em mim, né? Então, ainda assim, apesar de tudo isso, eu posso ser uma pessoa, segundo o Alexandre lá, que estou lutando para derrubar o regime. Explica isso.
Como é que eu posso querer derrubar o regime que Mas é eu que ele não ajudei a colocar? ele não explica que regime é. Né? Eu acho que se ele trocar a palavra regime pelo que eles chamam de establishment ou pela... né, aí é verdade, você está lutando para derrubar esse regime. É o que eu Sim, falo, a mas fake news é sem tudo o que eles não querem que revolução. você tenha como verdade. Para eles, fake news é o que eles não querem que seja Exato. verdade. É o que eles não querem que seja sendo- dito. mesmo Eles sendo não querem que seja verdade. dito fake news. Eles não querem que seja dito. A gente vai para um comercial e já volta, não sai daí. De volta com o programa Coliseu, hoje com Bia Kicis. Tá um papo bem agradável, é bem legal de ouvir, mas é muito frustrante. Tudo isso é muito frustrante, porque depois de tudo que a gente sabe, depois de tudo que a gente escuta, depois de tudo que a gente vê, você não está falando de primeira instância, de segunda instância, de terceira instância. Você está falando da Suprema Corte de um país. Bia, qual é o futuro? Como a gente consegue imaginar alguma coisa que possa garantir os nossos direitos como cidadão, como pessoas de livre expressão, se a Suprema Corte desse país é completamente contra esses princípios? Eu penso que nós temos que fazer um caminho que é assim, ó. Não dá para mudar o Supremo diretamente. Isso até dá, mas é um caminho mais longo. A gente precisa mudar aqui, ó, aqueles que podem fiscalizar o Supremo e não o fazem. Então, nós temos aqui o Senado. E daqui a 2 anos nós temos eleições para o Senado. Para metade, né? Hoje nós temos Um a terço. seguinte situação, 1/3? que está lá na Constituição, isso não vai mudar. Mas, assim, o Supremo fiscal é quem pode julgar os senadores, e os senadores são aqueles que podem fiscalizar e até fazer o processo de impeachment de algum ministro do Supremo. Então, o que é que vale hoje? Hoje a regra é a seguinte, não mexe comigo que eu não mexo com você. Tá E também tudo vamos certo? combinar, é um absurdo, né? Mas um é na assim, gaveta do outro. Não mexe comigo que eu não mexo com você e tá tudo certo. Ó, né? menina aí você. Você tem aí uns inquéritozinhos aqui, que nós estamos deixando guardadinho aqui. Você não se atreva aí a fazer esse negócio de impeachment, não, que aí os seus inquéritos tudo vão aparecer e você vai ser condenado, vai perder todas essas suas mordomias, seu mandato e tal. Então, e vice-versa. o joguinho E fica escutando é a mesma esse. coisa, né? O joguinho é esse, minha gente. Então, assim, tem que trocar. Tem que botar senadores que sejam pessoas que, primeiro, não devam nada para a justiça. Eu não devo nada para a justiça e eu respondo a 2 inquéritos. Então, assim, uma situação desconfortável? Mas daqui a pouco, eu penso que daqui a uns anos, né, a história de fazer justiça, e eu acho que todos esses que estão ali com os nomes nesses inquéritos, isso vai servir como currículo para mostrar que nós estávamos lutando pela democracia, pelo nosso país, que nós somos todos patriotas. Mas o fato é que hoje o Supremo pode condenar a gente. As pessoas têm muito medo, mesmo quem não deve. Imagina quem deve. Imagina quem tem o rabo preso. Esses Mas eu acho que morrem de medo. Eu acho que quem deve hoje está mais tranquilo de quem não deve. Tem isso também. Não, mas é verdade, Mas se eu eles devo e eu tenho uma justiça justa, eu estou ferrado. Como a nossa lógico. justiça não é justa, e estão preocupados com pessoas que não devem nada, Isso é verdade. nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que tirar essas pessoas e colocar pessoas honestas. Se você tiver maioria no Senado, tiver um presidente do Senado que não deva nada, aí ele vai tocar, porque aí o Supremo, se ele quiser atacar, mas ele não tiver nada, aí tem que ter. Ele vai ter que contar com o Procurador-Geral da República, ele vai ter que ter um esquema muito maior para poder intimidar pessoas que não devam nada à justiça. Bia. Essas pessoas não costumam se intimidar. A gente está tomando chumbo, mas a gente continua avançando. Essa que é a verdade. Essa semana, o líder do governo falou a respeito de talvez a gente ter uma nova constituinte, que poderia consertar algumas coisas, mas você acha que a gente está preparado, politicamente falando, para uma nova constituinte? Não, de jeito nenhum, não é o momento. Nem a pau, Juvenal, né? Exatamente. Porque, assim, uma coisa é assim, a nossa Constituição é um monstrengo. Esse papo de Constituição cidadã é muito bonito, mas você pega o que é a nossa Constituição, basta dizer que ela tem umas 200 vezes a palavra direitos e umas 40 e poucos a palavra dever. Então, já dá para ver que não pode funcionar, né?
Mas a gente realmente vai chegar um momento em que a gente vai precisar mudar essa Constituição. Eu quero ver isso acontecer no Brasil, mas não pode ser agora, porque agora a gente sabe que o que está por trás disso é um desejo de tirar mais poder do Bolsonaro, de transformar o Brasil num parlamentarismo. Hoje tem um sistema aí que é híbrido, que dificulta bastante o presidente a governar, se ele não tiver com o Congresso no bolso. E graças a Deus o presidente Bolsonaro está passando por todas essas dificuldades porque não botou o Congresso no bolso, como outros fizeram, porque ele é um democrata, ele respeita os poderes, tá? Então, o jogo para a gente fica muito mais difícil, porque a gente joga de acordo com as regras. E o outro lado não está nem aí para as regras, sai tratorando as regras. Então, Flávia, para responder a sua pergunta, não é o momento da gente mexer em Constituição, fazer Constituinte. O país está numa crise danada. Nós estamos num momento de pandemia. Vamos pensar que o Congresso que nós temos hoje constitucionalizou o Fundeb, está doidinho para constitucionalizar a renda mínima, isso e aquilo. Tá? Então, nós temos um Congresso socialista. Sorry, sinto muito. Nós temos até um povo com mentalidade socialista. Então, assim, a grande maioria não é. Mas aqueles que estão dentro das instituições têm essa mentalidade, dentro do Ministério Público, dentro da magistratura. Não, que é o aparelhamento de 40 anos. O povo brasileiro é um povo conservador, não tenho dúvida disso, tá? Mas o povo que está aí nas instituições não é. Então, assim, mexer em Constituição agora, criar Constituinte, é você andar para trás. E o meu temor é que acabe acontecendo o que vai acontecer No Chile. agora no Chile. Coitado do Chile, que era um país... É o começo do fim, eu escrevi outro dia. Um país que chegou ao ponto que chegou de liberdade, liberalismo, de desenvolvimento, de progresso, e agora está nas mãos aí da esquerda de novo, né? E vai penar muito, infelizmente. Vai virar uma Argentina muito rápido. E vai virar uma Argentina e juntos vão virar uma Venezuela. Eu costumo dizer, eu fiz uma analogia outro dia que eu acho interessante. O Brasil é um país muito doente. Digamos que o Brasil é um país com câncer, né? Porque o que a gente tem de pessoas que são grandes cânceres aqui, né? E pessoas muito influentes, muitas delas não aparecem, mas são pessoas que às vezes são muito mais influentes do que as pessoas que a gente vê todo dia na mídia. E as eleições, moçada, nada mais é do que o tratamento de quimioterapia, né? Se você, para que você salve esse doente, você tem que acertar as células ruins. Porque se você não acertar as células ruins, você enfraquece as boas e mata as boas também. Então, é só pensar desse jeito. Toda eleição que a gente tiver daqui para frente é a oportunidade que a gente tem de devagar, ou aí depende das eleições, o mais rápido possível, ou o mais devagar possível, conseguir mudar este processo. Se a gente tivesse um Senado que fosse, no mínimo, decente, a gente jamais teria um STF da maneira como a gente tem hoje. Exatamente. Porque é assim que funcionam as instituições. Ninguém está falando aqui de instituições que a gente não quer. Eu nunca falei na vida que eu sou contra o STF, que eu sou contra o Senado, que eu sou contra... Mas eu sou contra pessoas que têm esse poder todo e que os usam de uma maneira completamente para coisas pessoais ou para coisas ideológicas e não para o bem do país. É impressionante a quantidade de pessoas. E aí eu falo, tanto na mídia como deputados, que falam assim, não, temos que respeitar o Supremo é o Supremo. Vem cá, meu amigo, o Supremo é o Supremo quando ele está cumprindo a sua atribuição constitucional. Fora isso, ele não passa de um usurpador. E eu não vou respeitar o usurpador, entendeu? Então, quando o Supremo julga uma ação, realmente está analisando a constitucionalidade, faz uma decisão dentro daquilo que é a sua atribuição, ok, ele dá a última palavra, como se diz o Supremo, é aquele que tem o direito de errar por último. Mas é isso aí. Agora, quando ele atravessa a Praça dos Três Poderes, sai invadindo a competência do parlamento, cria tipo penal, impede o presidente da República de nomear um diretor da Polícia Federal. Gestores, né? Eu não vou respeitar, porque se eu respeitar isso, eu estou indo contra a Constituição, eu estou indo contra a República, eu estou indo contra a democracia. Eu não vou participar disso, eu vou continuar falando, eu vou continuar brigando, postando, falando lá dentro do Congresso, né? Falando da tribuna, falando na internet, em todo canto, né? Então, é isso, gente. Pelo amor de Deus, entendam que toda vez que vocês respeitam alguém que está desrespeitando a democracia, vocês estão alimentando esse jogo.
antidemocrático. E o Vocês pior é estão que a palavra que alimentando- eles mais usam é democracia e liberdade, né? Claro, é isso É tudo aí. para o seu bem, é tudo para o seu bem. Use máscara, né? Não saia Fique de em casa. casa para o seu é bem. tudo para o seu bem. Que, aliás, para quem não sabe, é só estudar um pouquinho de comunismo e de socialismo, que todo mundo começa assim. Todas as regras feitas são sempre com um papo de democracia e que é para o seu bem. Exatamente. Primeiro te põe um pânico horroroso, depois te colocam, agora você vai fazer isso e isso, que é para o seu bem. Depois pros você, seus como um bens. rebanho, como um idiota, desculpe a palavra, Tô que todos chocada, somos. sabia? Eu tô chocada. Eu também. O Bolsonaro já tinha dito como é fácil instituir uma ditadura no Brasil. Ele já tinha dito isso. Mas é chocante ver como as pessoas concordam, permitem, sabe, que um governador, um prefeito, um cara muitas vezes desqualificado, que não tem preparo nenhum, diga para você o que é bom para você, o que é bom para sua família, sem nenhum embasamento, e ficam gritando, é ciência, é ciência. Aí você tem uma OMS que não tem, de ciência não tem nada, Inclusive, nada. o presidente Tá tem tempo não todo sei quantos mil processos nas o costas. tempo inteiro se dizendo. É inacreditável. Como E é que um as cara pessoas desse pode ser ouvido deixam. pelo mundo? As pessoas deixam, elas concordam, as pessoas não acreditam mais em si. Elas não têm mais discernimento. O que está faltando? Está faltando discernimento, sabe? Eu não abro mão de jeito nenhum, sabe? Do meu discernimento. Eu sou uma pessoa que eu estudo, eu me informo e mudo de opinião, mudo de ideia. Se eu vejo que eu estou errada, eu mudo de ideia, não tem nenhum problema com isso. Agora, se eu for mudar de ideia, é para uma ideia melhor do que a minha. Não para essas ideias ridículas, horrorosas, sem nenhum fundamento, que ficam tentando enfiar a goela abaixo da gente. Não, tentando não, né? Isso aqui é pior. É. Tentando não, enfiando, porque na realidade, assim, eu já estou chegando num nível de revolta que às vezes eu estou andando na rua, eu vejo uma pessoa sozinha, De máscara. sozinha, passeando com o cachorro de máscara. Aí me dá vontade de parar, eu ando sempre de moto, parar e perguntar, senhor, me dá uma razão para o senhor estar usando essa máscara. Sozinho razão. dentro do carro. E a cara que as pessoas olham para você quando você não está usando. Tipo assassino. Genocida, assassino. você quer me Você vai me contaminar. matar. É impressionante. E você tá saudável. E hoje de manhã, o que você me falou agora, antes do programa? É que o Bruno Covas fez uma entrevista na Jovem Pan falando que, segundo a Prefeitura de São Paulo, os dados da Prefeitura de São Paulo... O departamento científico. deve o ser. índice de contaminação dentro dos ônibus e dentro de um carro é o mesmo. Mesmo que você esteja sozinho, né? Agora, cuidado, Mas escola gente. não pode, Cuidado mas pelo escola não seguinte. pode. Escola não pode. Cuidado pelo seguinte. Está chegando aí a segunda onda. Na Europa já chegou a segunda onda, o lockdown, tá ficando uma coisa violenta. Eu vi vídeo, gente, na França, o pessoal sentado no barzinho tomando um negócio. A polícia chegando lá, mandando todo mundo tirando. embora, Olha aí, isolamento social. Gente, olha que arbitrariedade, quanta tirania. Eu nunca pensei que a essa época da minha vida, no ano de 2020, a gente fosse viver essa tirania que nós estamos vivendo. É inacreditável. E aí, claro, né? Claro, o povo já está desarmado, não é? O povo não é organizado. Então, assim, fica muito mais fácil para os tiranos. Porque nos Estados Unidos, eles ainda têm a segunda emenda e o americano não abre mão, pelo menos os republicanos, né? Porque os Estados Unidos também, coitado, estão num momento triste, né? Triste, porque os globalistas já fizeram a cabeça lá do povo, tem esse pessoal de Black Lives Matter, essa coisa toda, os antifas, não sei mais o quê, que estão matando gente, invadindo... Tudo em nome da liberdade e da democracia. Invadindo propriedade Queimando alheia. igreja em nome da liberdade e da democracia. Eu vi uma cena e o nosso em Nova Papa não York, abre a boca, isso é impressionante. em Nova York, a polícia chegando na casa de um judeu também, de uns 10 judeus reunidos, e eles lá bateram na porta e, não, tem muita gente aí, e querendo também encerrar a reunião. Sabe? É tirania demais. Eu nunca imaginei que a gente fosse viver isso. Foi bom você trazer esse tema, porque a gente está num momento eleitoral, né? Onde a gente vai escolher exatamente as pessoas que vão determinar se vai ter lockdown ou não na segunda onda, que são os prefeitos e seus vereadores. O que você pode falar de uma dica para você analisar bem um bom candidato a prefeito? Porque a gente foi muito enganado na última eleição. Muita gente perdeu o seu voto, votou e depois a pessoa fez exatamente o contrário do que tinha prometido. Precisa pesquisar
é complicado, né? Porque eu ia dizer assim, vote em quem apoia o Bolsonaro, porque ele é o único político que mostra que não é tirano, ele respeita as nossas liberdades, mas tá cheio de fajutão aí, hashtag Bolsonaro, que há pouco tempo atrás era hashtag ele não. Então, assim, precisa pesquisar. Agora, se é uma pessoa que realmente apoia o presidente Bolsonaro, pode saber que é alguém que apoia a sua liberdade individual, é uma pessoa que respeita, né, os limites da democracia, os limites das instituições. Então, vai por aí, é uma dica. Não vai atrás. Outra coisa, você tem que se comprometer e você tem que cobrar depois do seu eleito. Você não pode esquecer em quem você votou. Sabe aquele papo de antigamente, quem você votou? Ah, não lembro, será que eu votei? Não, agora você precisa votar de forma consciente e acompanhar. E tem uma coisinha chamada rede social, que é uma belezinha, viu, gente? O que eu já vi de parlamentar mudar de voto no plenário, porque as redes estavam bombando. Por exemplo, esse negócio de fundão, vários temas que tinha gente que ia votar a favor e quando viu as redes, não, foi lá e votou contra. Principalmente quando tem votação nominal. Você tem que deixar a sua digitalzinha ali, entendeu? E essa pandemia também atrapalhou muito esse processo atrapalha. todo, né? Porque todos os recursos que vocês eventualmente teriam para interpolar, para segurar uma votação, para falar, para berrar, para ficou xingar. bem mais difícil. Fica tudo virtual, ninguém, né? Tipo, você recebe um negócio, vote ou não vote, acabou. Não quero saber, não quero ninguém brigando comigo, não quero gente discutindo, né? Então, e parece que eles que eu digo, os presidentes específicos, sabem disso e mantêm isso muito, né? Quanto mais eles puderem manter isso, prolongar, mais melhor. força eles vão ter. É verdade. Eu nunca vou me esquecer quando eu vi que o Alcolumbre ganhou do Renan Calheiros, na hora eu pensei assim, falei, cara, derrubar... Mas olha o que eu pensei, falei, pô, derrubar o Renan é porque gente boa não é. Não é possível, a mesma coisa que você sabe, substituir o Don Corleone. Você não substitui o Don Corleone se você não é mafioso. Você não substitui um cara... Se você é do mal, você substitui uma pessoa do mal. Se você é do bem, com todo esse processo que ele tem lá, anos e anos e anos e anos, como é que conseguiram dar esse, entre aspas, esse golpe nele? Mas é porque, na verdade, né, assim, o Alcolumbre ele veio com o apoio do Onyx, né, do presidente da República também achava que ele seria um cara mais alinhado, entendeu? Assim, a gente foi muito surpreendido, na verdade, sabe? Porque, assim, eu fiz muita festa quando o Renan perdeu aquela eleição. Vocês lembram que até a Cátia Abreu tentou roubar? Gente, não, teve um voto a mais, né? Teve um voto a mais. Teve um São voto 81 a mais. senadores E que virou pizza também, né? Porque isso é um crime. Teve um voto a mais. Teve um voto a mais. Aí o senador Eduardo Girão, que é um super conservador, foi ele o primeiro a abrir o voto, ele votou aberto, aí outros começaram a votar aberto. Foi por conta disso que o Renan perdeu, porque abriram os votos, entendeu? Fosse fechado. A gente tinha uma esperança que o Alcolumbre fosse diferente. E cadê esses senadores, Bia? Cadê esses senadores que não se manifestam? Cadê esses senadores que deixam esse STF fazer o que quer? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou lutando muito para criar uma frente parlamentar mista conservadora. Esse, para mim, é o meu maior objetivo agora. O que é isso? A gente quer identificar quem são os conservadores na Câmara, no Senado, né? E a gente ter uma pauta comum que interesse aos conservadores. Porque tudo bem, reforma é muito importante, é essencial. Mas não foi por causa das reformas que o presidente Bolsonaro foi eleito. Nem eu, nem... Sabe, nós fomos eleitos para a gente fazer, sim, reforma política, para a gente trabalhar a escola sem partido, homeschooling, para a gente trabalhar a questão do revogar essa política de desarmamento, para a gente mudar a lei de execuções penais, para a gente trazer de volta a prisão em segunda instância, para a gente fazer leis de real combate à corrupção em outras palavras, e à impunidade, para pôr ordem na casa, para isso que a gente foi eleito. Então, a gente precisa fazer isso. E aí, eu acho que no Senado eu já consegui 30 assinaturas com a ajuda do senador Eduardo Girão, muito querido. E nós estamos, pautas pró-vida. E na Câmara, gente, o negócio está indo, sabe, está difícil. Então, cadê os deputados evangélicos, da base evangélica? Cadê os conservadores? Cadê? Até agora eu não tenho 100 assinaturas na Câmara.
Então, assim, eu faço um apelo a você que está nos assistindo, que é conservador, que quer ver essa frente ganhar realmente peso, porque aí eu chego lá, ou seja, no presidente da Câmara, ou do Senado, ou no ministro do Supremo, e falo assim, não sou eu, a deputada Bia Kicis, só que está falando. Sou eu e mais 200. São 200 parlamentares, 200 deputados, 50 senadores. Nós queremos pautar tal projeto, a gente veio aqui pedir para não se julgar tal ação dessa forma, porque nós representamos boa parcela do povo brasileiro. Então, a gente vai ganhar uma força que hoje a esquerda tem, a esquerda sempre unida, sempre vota junto, aí eles vão em bando lá para o Supremo para reclamar de uma ação ou pedir. E a gente não consegue fazer isso. A gente não está conseguindo nem identificar quem são os conservadores. Então, essa frente ela é fundamental para a gente conseguir ter essa base que vai apoiar o presidente Bolsonaro sem ele ter que se envolver diretamente. Somos nós que temos que fazer esse trabalho. Então, peça ao seu parlamentar, o seu deputado, o seu senador, que assine essa frente parlamentar mista conservadora, que inclusive nós já estamos contactando senadores de outros países da América do Sul. Então, nós já fizemos uma reunião com 8 senadores conservadores da Colômbia. Estamos em contato com embaixadores de países mais conservadores aqui na América do Sul, que está pouco, está difícil a coisa, né? Mas o embaixador do Chile já disse que tem interesse. Tem conservadores na Argentina que estão desesperados. Tem conservadores no Peru. Então, vamos criar o Fuja do Fórum. Vamos criar o Fuja do Fórum. Nós estamos fazendo uma coisa, nós queremos fazer uma coisa tipo um parlatino, que é que eu falo que ali é o olho da serpente, ali que eles ficam gestando todas essas pautas bem progressistas, né? Eles ficam gestando no parlatino. E nós queremos fazer um parlatino da direita, que é realmente uma reunião de parlamentares em oposição ao Foro de São Paulo. Então, para isso, a gente tem que começar fazendo aqui dentro. Então, ajudem a gente pedindo ao seu parlamentar que assine a frente parlamentar mista tardio, conservadora. mas maravilhoso. Acho que já devia estar sendo feito há muito tempo, da mesma maneira que a esquerda eu estou tentando fazer agora, não estou conseguindo, está sendo exato. difícil, então bola para frente, vamos fazer. A gente vai para um comercial e já volta, não sai daí. De volta com o programa Coliseu, hoje com Bia Kicis, que está sendo um prazer enorme ouvir. Pena que o programa tem 1 hora só, eu queria que tivesse umas 10. Bia, eu fiz um elenco aqui, eu e a Flávia, de alguns projetos que você bate muito, você tem muitos outros, mas alguns aqui que a gente sabe que você gosta de comentar, que você gosta de falar, para você dar um briefing assim, geral né? de que pé está também, acho que isso é importante. Então, o 4506, que trata da vacinação facultativa. Bom, esse eu dei entrada, foi a primeira parlamentar a entrar com um projeto para tirar a obrigatoriedade da vacina, porque essa vacina é experimental. Está lá com requerimento de urgência, precisando de assinatura para a gente poder pautar. Então, por enquanto, eu não posso nem dizer que não é o Maia que não quer. Por enquanto, os parlamentares ainda não assinaram em número suficiente. Então, mais aqui um apelo aos parlamentares que discordam dessa obrigatoriedade, desse ato de tirania, que assinem o pedido de urgência para que a gente possa levar para plenário. Quantas assinaturas precisa? Precisa de acho que são 171 assinaturas. Incrível não ter, né? Não, incrível. É incrível, era uma coisa que era para você fazer, olha, tá aí, tinha que ter 300 em 10 minutos. Não é assim. Então, é um pouco mais difícil a nossa vida. Não, eu sei, mas é inacreditável, é uma coisa que é chocante. É verdade. Porque não é um assunto, né? É um assunto, escuta, a vacina mais rápida do mundo que foi feita até hoje foi a vacina da cachumba, que demorou 4 anos. Nós estamos falando de um vírus que é completamente mutante, que não tem o menor sentido, na realidade, ter uma vacina, tanto que é verdade que a vacina da gripe você tem que tomar, teoricamente, todo ano, porque ela vai mudando, e você está sempre um ano defasado. Né? E agora vem com essa história de vacinação em massa, milhões e milhões de doses, que provavelmente alguns gestores já se comprometeram em comprar essas doses e agora estão tendo que
que Mas se você vê a virar em dificuldade. 200, né, para conseguir vender. Tem ainda cheio de liberal que é a favor dessa obrigatoriedade, então fica difícil, né? Realmente. A gente vai ter aí deputados que a gente achava que se dizem liberais e que, no entanto, não vão assinar, porque não, tem que ser obrigatório. É bom que muitas máscaras caem também. Eu tenho em o projeto máscaras. das máscaras. Falando em máscaras, É o 46,50. 46,50. Aliás, se você está achando que eventualmente isso não é importante, presta atenção. O próprio Luiz Felipe já falou isso aqui. Vão vir muito mais por aí. Essa coisa dessa pandemia do corona é só uma que vai vir. Pode ter certeza que daqui a pouco a gente vai estar falando de um outro, porque eles descobriram uma maneira de minar o Ocidente, na realidade, né? Exatamente, de manipular, né? De ter o controle, né? O poder nas mãos de poucas pessoas que determinam o comportamento de milhões, bilhões de pessoas no mundo. É inacreditável, É um né? absurdo. Mas então, tem esse das máscaras também, e aí não é o meu, não é o único. Foi o primeiro, mas outros parlamentares entraram também com... Inclusive, o deputado fez o projeto para tornar obrigatório o uso da máscara, ele entrou com um agora dizendo o seguinte, não dá mais. Quando eu entrei com esse projeto lá atrás, eu achava que a máscara era importante, agora a gente já viu que não é. Então, até o deputado que entrou... Posso falar, respeito um cara desse. Mas eu respeito. Porque é um cara que evoluiu. Provavelmente ele não fez o uso da máscara com más intenções. Não. Ele, de fato, acreditou que aquilo ia funcionar. Ele é o presidente até de uma frente das terapias integrativas. É um cara bacana, que apoia, né, até como acupuntura, várias terapias integrativas. É um cara super, super do bem. Eu até faço parte dessa, como mestre de reiki que sou, né? Olha! Faço parte também dessa Bom, frente. Que ela sofre pressão, ela deve ter se auto-reicar todo dia. É reiki, menino. Isso aí ajuda muito, né? Então, ele é um cara bacana, do bem, e ele me escreveu, falou, olha, eu apoio o seu projeto, eu falei, apoio o seu também, vamos ver se a gente consegue. Aí tem vários outros aí, né, que eu considero muito importantes. Não sei se você quer citar o que você A gente tem aqui aí. a impressão das células em papel de votação, que é uma barbaridade, é uma coisa que chega a ser revoltante. O STF nos engana quando diz que a notícia é dada de uma maneira enganosa, no sentido de que parece que o STF proibiu o voto impresso. Na realidade, ele proibiu o voto manual. Ele não proibiu o voto impresso. Aí vem uma história de custo, de fazer isso, porque a pergunta é, qual é o problema de você digitar na maquininha, aquilo imprime um negócio, você olha, está correto, você joga numa urna. Não, você nem joga, você aperta um botão e ele cai, você não toca nesse voto, você não tem acesso a ele. Mas você tem que saber a checagem, né? O que acontece é o seguinte... Qual é o problema de fazer isso? O problema é que fica mais difícil roubar. Fica mais difícil roubar, porque é o seguinte... Como a gente vota hoje, você entra ali na cabine, está lá a urna, você vota, vem lá o nome da pessoa, você confirma. Você digita, olha o nome, confirma. O que acontece dali para frente, você não tem mais o menor controle. Com o voto impresso, vem lá, confirma, depois vem imprimir voto. Não encerrou ainda a sua votação. Aí vem uma impressorinha, imprime, você lê o nome. É fulano de tal, confere. Opa, confere, eu votei, foi nesse. Tá, confere. Aí pronto. Cai numa urna, tem um visorzinho. Se precisar, faz Você não toca nela, cai numa urna física. Acabou. Se precisar, aí você vai embora. Se você não leva o voto, nada. Aí, digamos que tenha um questionamento, uma dúvida, um partido acha que ali teve alguma fraude. Facílimo. Abre aquela urna na frente de todos os fiscais, confere, aí vê, tem 2 votos aqui que não estão aparecendo no boletim de urna, que eram para o fulano, tá outro. Qual é a que vai prevalecer? Essa aqui, sabe por quê? Porque essa aqui é material, você está vendo o voto, essa aqui você não viu. Ele foi para algum lugar e depois você só vê o total. Qual é a garantia que você tem se você só tem o total dos votos? Você não sabe o que aconteceu. Evento nos Estados Unidos no ano passado com vários hackers. Sim. Todos entraram no... Mas eles mentiram a vontade na votação. O Alexandre de Moraes, inclusive, né? Disse o seguinte, que era um absurdo porque o eleitor ia levar o voto para apresentar para alguém, ele ia ter que dar satisfação do voto. Gente, que mentira. Que mentira, mas sem vergonha. E quem faz fake news somos nós, né? Eu sustentei oralmente, eu fiz a sustentação oral nesse julgamento e eu fiquei com vergonha. Eu falei assim, gente, esse foi o julgamento mais horroroso que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi ministro Supremo mentir tanto. O outro, o Gilmar, tirou sarrinho com a cara da gente.
Quem não confia na urna eletrônica são aqueles loucos que não acreditam que o homem foi à Lua. Nesse nível, entendeu? Nesse nível. Um absurdo. Saí de lá muito chocada e agora eles confirmaram aquela votação que era só liminar, né? Então, eles entenderam que o voto impresso ele é inconstitucional porque ele fere o sigilo do voto. Quer dizer, eles misturam duas etapas da votação. Uma é a etapa de você ir lá e votar, que é sigilosa. E a etapa do escrutínio, que é você contar os votos, ela tem que ser transparente, o que está na Constituição. Tem que ser transparente. É isso que dá segurança ao eleitor, saber como é que o voto dele foi processado, porque a gente não sabe. Aí eles falam o seguinte, não, a urna eletrônica ela é maravilhosa, a urna do Brasil é a melhor do mundo, a urna ela é auditável em parte, mas uma parte do processo não é auditável. Então, se ela não é 100% auditável, sinto muito, ela não é segura. Não, só para vocês saberem, a gente é o único país do mundo que tem o tal do Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. O único país do mundo. E o TSE, a Justiça Eleitoral, ela é mais ou menos que nem o Supremo nesse inquérito aí do fim do mundo. Ela que cria as resoluções. Então, você vê agora, o TSE decidiu incluir cota para negros, né? Isso não está na lei, isso aí eles criaram numa resolução no TSE. Então, eles criam resoluções, eles legislam. Eles executam as funções lá nas eleições, são eles que executam a Justiça Eleitoral. Eles fiscalizam e eles julgam e decidem. Então, eles fazem tudo. E gastam bilhões para isso. Gastam bilhões para isso. E não tem dinheiro para botar a impressorinha. Não existe no a impressorinha mundo, custa muito dinheiro. Não existe no mundo um tribunal que concentre todas as atribuições, né, de todos os poderes. Então, o TSE é isso, é essa aberração. A PEC da Bengala, que peta. A PEC da Bengala é o seguinte... Em 2015, né, diante da possibilidade da Dilma, antes de sofrer o impeachment, escolher mais 2 ministros do Supremo, que seria um perigo, já que ela não tinha nenhuma legitimidade mais para estar onde estava, aumentou-se a idade de aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos dos ministros do Supremo. E aí, a gente quer voltar para os 70 anos. Eu consegui a duríssimas penas. Fiquei meses catando essas assinaturas, meses, mas consegui as assinaturas. Essa PEC está lá na CCJ, precisa ser aprovada na CCJ para poder ser aprovada depois no plenário de Câmara e Senado, e aí voltar para 70 anos. Com isso aí a gente já tirava de mais uns 2 ministros do Supremo. Agora, a semana que vem... Do voto impresso, só para dizer, a PEC 135, eu consegui aprovar na CCJ, tá? Então, foi um trabalho duro, mas eu consegui aprovar. Então, essa PEC do voto impresso já está aprovada na CCJ, tem que passar agora por uma comissão especial para que possa depois virar realidade. Então, e aí, se aprovada, mesmo com esse posicionamento do STF, ela pode entrar em vigor. É uma lei, emenda constitucional. Temos chance para as próximas, não para as próximas. O Congresso gosta do voto impresso. Tanto que da outra vez aprovou, derrubou o veto da Dilma, né, por uma maioria acachapante, tá? E a Justiça Eleitoral desrespeitou a vontade da grande maioria do Congresso, desrespeitou, passou por cima do povo brasileiro. Bom, como foi desrespeitado também a história do armamento, né, que o povo brasileiro votou contra e literalmente fomos ignorados completamente. É difícil. Agora, imagina se isso acontece hoje. Imagina se tem um referendo hoje que vai contra qualquer situação que o Bolsonaro, por acaso, não queira, e ele fala, não, tudo bem, o povo não quer, mas eu vou fazer. O que ia virar? Imagina, o ditador genocida. O ditador genocida homofóbico ia virar o quê? É verdade. Misógino. Eu tenho um projeto de lei, ele tá assim, né, assim, cara, sabe assim, na marca do pênalti, nesse momento da história. A gente está vendo aí esses advogados, né, envolvidos, você vê o Cacai aí sendo investigado, outros grandes advogados sendo investigados, conseguiram até uma liminar, né, para parar qualquer investigação nos escritórios de advocacia. E diga-se de passagem, eu sou advogada, eu respeito muito o trabalho dos advogados, a Flávia na nossa função de advogados, nós realmente temos que ser respeitados, temos prerrogativas que não podem ser violadas, que
são importantíssimos para a defesa do nosso cliente. Mas quando o advogado para de agir como advogado e passa a agir como criminoso, ele passa a ser cúmplice do seu cliente, aí ele não pode ter prerrogativa mais de advogado, porque ele não é mais advogado, ele é bandido, O fato igual de o ele ser cliente advogado dele. não transforma ele em Deus. Né? Exatamente. E eu tenho um projeto de lei que torna crime de receptação os honorários recebidos quando o advogado tem como supor, com todas as evidências, que aqueles honorários são fruto de crime. Então, como é que vai ser? Por exemplo, o cliente chega lá no advogado e dá uma pasta com 2 milhões de reais para ele fazer uma defesa. Tudo em dinheirinho, bonitinho. 2 milhões de reais em notinhas agora de 200, né? Chega lá e entrega tudo. Peraí. Qual é a origem disso daqui? Você está me pagando em dinheiro? Isso é diferente, o cara Nos deposita. Estados Unidos é assim, é né? completamente diferente. E Bom, aí o que eu vai ter de fiz cliente esse sem advogado é projeto. brincadeira, hein? Eu fiz esse projeto para criminalizar receptação. Se você recebe um carro que foi objeto de furto, uma joia, qualquer coisa, você é receptador, você é criminoso, tá? Agora o advogado não, ele pode receber o que for. Gente, eu posso dizer o seguinte, que eu conquistei o ódio, né, dos grandes advogados com esse meu projeto, tá? E aí eu deixei ele quietinho lá, mas nesse momento, cara, olha que momento propício para isso, em que os advogados estão exatamente, né, sendo investigados por essa conduta Bia, que talvez não os está grandes tipificada. advogados de grandes bancas e que envolvidos em tantos esquemas de corrupção, acho que certamente vão te odiar. Mas o número infinito de advogados menores que são vítimas de todo esse complô do sistema vai te que não amar tem eternamente. Não, eu preciso dizer para que não ser... tem acesso aos ministros. Né? E eu preciso dizer, né, para ser justa aqui, eu recebi muito apoio de advogado. Né? Menos dos grandes. Mas dos demais, eu recebi muito apoio. Sim, porque nós somos vítimas também disso. Exatamente. Como é que você faz? Como é que você consegue trabalhar se só um nicho pequeno de advogados tem acesso porque participam dessa organização criminosa e certamente que do lado lá do judiciário tem outros que se beneficiam disso também. Então, é aquele clube entre amigos, tudo ali entre amigos. Maravilha. Bia, para terminar, rápido, porque a gente está acabando. Você acredita nessas eleições agora, que a gente vai ter uma amostra de que o país está acordando? Eu lamento profundamente a divisão que houve no PSL, porque se o PSL tivesse continuado um partido unido, se não tivesse acontecido as coisas todas que aconteceram, né, nós teríamos assim muita força realmente em todos os lugares. Hoje nós temos candidatos espalhados por todo canto, tudo quanto é partido. Fica até difícil saber Mas quem independente disso, como povo... Olha, eu espero que o povo preste muita atenção. Não vai votar no fulano que é meu vizinho, porque eu gosto dele, porque a mãe dele faz pão de queijo. Não, gente, vota em alguém com consciência, pesquisa. Porque para vereador tem muito isso, as pessoas costumam votar em amigos. Tá? Mas, gente, às vezes você está dormindo com o inimigo. Toma cuidado, né? Então, mais do que saber se a pessoa é sua amiga, você tem que saber qual é o pensamento político dessa pessoa. Tá? Se é um conservador nos costumes, se é um liberal na economia, isso é muito importante. Não vote em socialista, pelo amor de Deus. Não vote em globalista e não vote em alguém que acha que usar máscara é bacana e que vacina deve ser obrigatória e que você deve ficar em casa e morrer em casa. Muito, muito, muito obrigado pela tua presença. Eu adorei. Adorei você. Obrigado. Flávia, mais um. Obrigado. A gente volta semana que vem. Um beijo enorme para você.